Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o treinamento em simulador virtual, nesta videoaula vamos fazer ensaios com diferenciador e integrador utilizando amplificador operacional. Vamos abordar circuito básico, analisar relação de fase e ganho e vamos também analisar o comportamento para frequências diferentes. Este aqui é um circuito básico de um diferenciador. E este aqui, um circuito básico de um integrador. Definição básica: diferenciador. A tensão de saída é proporcional à derivada da tensão de entrada. E aqui no integrador, a tensão de saída é proporcional à integral da tensão de entrada. O que nós podemos observar aqui é o seguinte: para ambos os circuitos, eu tenho uma relação de fase entrada e saída da senoide. Veja bem, eu vou trabalhar nesta videoaula apenas com sinal senoidal. A relação de fase entre entrada e saída é 90 graus. Então, nós dizemos o seguinte: no caso aqui da derivada da senoide é uma cossenoide, e a integral da senoide é uma cossenoide invertida. A relação de fase, então, é 90 graus. Então, nós dizemos o seguinte, que senoide e cossenoide estão em quadratura. Isso vale também para senoide e menos cossenoide. Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, diferenciador e integrador. O que modifica aqui nesses dois circuitos é o posicionamento, da resistor e capacitor. Realimentação, que relacionado com C1 me produz um ganho teórico. E aqui a mesma coisa. A diferença é a seguinte: se eu tivesse um resistor aqui, a defasagem entre entrada e saída seria 180 graus. Aqui no caso não, 90 graus. Por que isso acontece? Isso acontece porque o comportamento de capacitor e resistor em corrente alternada é diferente. Vamos dar uma olhada aqui. A relação entre saída e entrada depende de R e XC. XC é calculado por essa fórmula. XC é inversamente proporcional à frequência e à capacitância. Então, vamos lá. Diferenciador ganho é igual ao que? Vin, que multiplica R sobre XC. No integrador, o ganho é Vin, que multiplica XC sobre R. Ambos os casos vai haver a defasagem. Nós vamos ver durante os ensaios o que é uma cossenoide e uma cossenoide invertida. Vamos pegar como base esse circuito aqui. No momento em que eu fechar a chave, eu tenho a corrente adiantada à tensão sobre o capacitor. Então, como eu havia dito, nesta videoaula vamos tratar apenas do diferenciador e integrador com sinais alternados. Muito bem, eu tenho aqui o meu circuito básico para mostrar para vocês a relação de fase entre um capacitor e um resistor. Resistor, capacitor estão em série. No momento em que eu tenho a aplicação da tensão alternada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reatância capacitiva e aqui eu não vou ter alteração do valor. Essa reatância capacitiva vai depender da frequência. Temos aqui os cálculos. Eu vou pegar como base 3 frequências. 1 kHz, vou diminuir 10 vezes 100 Hz e vou aumentar 10 vezes 10 kHz. Temos aqui as reatâncias capacitivas. Observe-se que quanto maior a frequência, menor a reatância. E aqui o período. Vamos analisar o que ocorre. Vamos ligar o simulador. Temos aqui o sinal. Deixa eu dar uma espichadinha nele aqui. Pronto. Como que vamos interpretar?
Em azul, sinal na saída. E aqui, sinal na entrada. Eu tenho os 12 volts aqui na entrada e aqui a saída. Observe, então, a partir do início das coordenadas y e x. Temos aqui 0 e aqui esta tensão na saída está adiantada exatamente em 90 graus. Eu posso também determinar a leitura através dos picos de tensão de entrada e saída. Então é fácil, é só fazer isto aqui. Encaixar direitinho aqui. Tá aqui. Veja bem, ó, eu vou eliminar o sinal de saída. Exatamente, é uma quadratura aqui, ó, 90 graus. Um kHz corresponde a 1000 microsegundos. Se eu dividir por 4, então eu tenho aqui algo em torno de 250 microsegundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a frequência 10 vezes e nós vamos observar o seguinte. Então, veja bem, essa análise ela é muito similar àquela que nós vamos fazer com um amplificador operacional. Quando eu aumentar a frequência, o que vai acontecer com essa XC? Ela vai diminuir. Aplicando leis de Kirchhoff, então a tensão sobre o capacitor C1 vai diminuir. Então vamos lá. Só que tem um detalhe. A quadratura vai se manter. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 10.000 Hz. Vamos dar um OK. Vamos simular. Vou dar uma aumentadinha aqui, dar uma espichadinha, fica mais fácil de ver. Está aqui, ó. Vocês viram que a tensão de saída diminuiu, mas a quadratura se manteve. Está aqui, ó. Se eu for medir daqui até aqui, eu vou ter que ter uma leitura de 100 microsegundos dividido por 4, que dá algo em torno de 25 microsegundos. Pronto. Está aqui, ó. 24,621 microsegundos, praticamente 25 microsegundos. Então, essa é a simulação de um circuito com tensão alternada e capacitor. Então, observe a relação de fase. Isso vai acontecer também quando fizer a simulação com amplificador operacional. O procedimento é praticamente idêntico. A forma de interpretar é igual. Vamos lá. Aqui está o circuito. Os cálculos exatamente iguais, porque eu não mexi aqui nos valores de resistor e capacitor. Vamos lá. Tensão na entrada senoidal. Amplitude de 500 mV de pico. E vamos fazer uma análise do que ocorre no circuito. Exatamente aquilo que acabamos de interpretar. A diferença é que agora eu tenho um amplificador operacional. Mas veja bem, a forma de interpretar é a mesma. Mantém aqui a quadratura. Vamos dar uma medida. Então eu tenho a frequência de 1 kHz. Aqui, em torno de 250 microsegundos. Estou dividindo 1 milissegundo ou 1000 microsegundos por 4. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar essa frequência para 10 kHz.
que vai acontecer? Veja que agora eu tenho uma relação de ganho que é estipulada por R11 e C1. Então, essa relação de ganho, ela vai ser alterada por conta da alteração da frequência. Então, vamos ver. Vamos interpretar 10K. Eu tinha aqui uma XC de 15,92. Esta XC vai para 1,592K, ou seja, em torno de 1.600 ohms. O que vai acontecer? Esse ganho vai aumentar bastante. Então vamos lá. A gente já observa que houve um aumento considerável do ganho. Agora vamos analisar um detalhe muito importante. Houve uma distorção. Por que essa distorção? Então veja bem, como o ganho foi excessivo, então eu tenho as limitações, como a gente já viu em videoaula anterior, em função da alimentação. Eu vou diminuir então a amplitude do sinal para 200 mV. Vamos simular novamente. E aqui está. Importante, a relação de fase não se altera, ou seja, a quadratura se mantém. Então, essa é a forma de nós interpretarmos um diferenciador. Eu vou passar agora para o integrador e vamos dar uma analisada. Vocês vão observar, é muito importante. Veja bem, aqui eu tenho uma cossenoide. No integrador, eu tenho uma cossenoide invertida, ou seja, ao invés dele começar, do sinal começar embaixo, vai começar em cima. Vamos dar uma olhada, vamos ficar bem atento. Aqui está o circuito. Mesmas condições. Vamos ligar o simulador e vamos fazer uma análise. Observe agora aqui a saída. Ó. Olha aqui a saída. No circuito integrador, no circuito diferenciador, ela começava aqui embaixo e aqui em cima. Então, houve uma inversão. Essa inversão é em função do integrador. Nada tem a ver com a inversão em função do operacional estar no modo inversor. É em função exatamente do circuito, das condições em que estão C1 e R1. Agora eu vou fazer o seguinte. Vocês vão ver que ele vai funcionar de forma diferente. Por exemplo, se eu aumentar a frequência para 10 kHz, a gente observou no anterior que o ganho na saída aumentou. E aqui? Aqui vai cair. Por quê? Porque eu tenho agora 1,592K sobre 10K. Então, eu vou ter aqui uma espécie de atenuação em relação ao circuito anterior. Então, aumentei aqui 10K, vamos dar uma olhada. Vamos acompanhar aqui, ó, em azul. Observe que houve uma queda do ganho. A relação se manteve. Deixa eu aumentar um pouquinho. A relação de fase se manteve. Ó. Se eu tentar medir aqui, veja bem, agora eu vou ter algo em torno de 25 microsegundos. Está aqui, ó. Vamos voltar a 1 kHz. Olha aqui o ganho.
Tá? Então, essa relação de ganho aqui é importante. E nós já vimos que ela depende da frequência por conta da reatância capacitiva. Então, essa é uma forma de fazer a interpretação. Eu estou apenas utilizando sinal alternado para esta videoaula. Ok? Uma das aplicações que é mais importante, que é mais eficaz em relação a integrador e diferenciador, é justamente em controle e automação industrial, que é a parte de modificação de sinais e controle de filtros ativos. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesta videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!